Olá, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 7 de outubro, nós vamos meditar de Miqueias, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de mais um profeta menor, isso é Miqueias, e Miqueias quer dizer quem é como Yahvé. Isso mesmo, o nome dele é uma expressão de louvor, de admiração ao Deus de Israel, né? E ele morava, né? Ele vivia numa pequena vila de Judá, logo, Reino Sul. Isso mesmo, ele vai profetizar sobre Judá durante os reinados de Jotão e de Ezequias. Miqueias tinha sido enviado pelo Senhor para anunciar o juízo e chamar este povo ao arrependimento, né? Então, sem maiores delongas, vamos falar sobre as ameaças contra Israel e Judá, que é isso que ele fala no capítulo 1. E nós vamos perceber que o panorama histórico está relatado em 2 Reis 15, tá? Do 32 ao 38, segundo as Crônicas 27 e 17, segunda Reis 16, segunda Crônicas 28, 29, é esse o contexto onde Deus levanta o profeta Miqueias. E palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, Morastita nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, ó povo, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém. Seja o Senhor Deus como testemunha. Contra vós outros o Senhor desde o santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes, debaixo dele, derretem. Os vales se fendem, assim como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e o pecado da casa de Israel. E qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Pois bem, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo. Uma terra para plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as imagens de escultura serão despedaçadas. Todos os salários de impureza serão queimados e todos os seus ídolos farei uma ruína, porque o preço da prostituição se ajuntou e este preço volverão. Por isso, lamento, uivo, ando despojado, nu, faço lamentações como os chacais e pranto como avestruz, porque as suas feridas são incuráveis e o mal chegou até Judá, estendeu até a porta do meu povo, até Jerusalém. E aí ele fala: pois a morada de Marote suspira pelo bem, porque desceu o Senhor o mal até a porta de Jerusalém. E ele fala mais: enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó morada de Marissa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva, tosquia-te, por causa dos filhos que eram das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. E aí, ai dos opressores gananciosos. Isso mesmo, veja só. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. Se cobiçam o campo, os arrebata, se casa, as tomam, fazem violência a um homem, a sua casa e as pessoas da sua herança, porque assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio.
e levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. Porção do meu povo, Deus troca como me despoja e reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terá na congregação do Senhor quem, pela sorte lançado a cordel, começa possessões. E ele vai falar um pouquinho ainda aqui no capítulo 2 sobre os falsos profetas. Não bajuleis, diz ele. Não bajulei tais coisas, porque desgraça se cairá contra nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Sim, minhas palavras fazem bem o que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguro sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, os filhinhos dela, tirai a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide por causa da imundícia que destruí. Sim, que destruí dolosamente. E se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei vinho, e da bebida forte será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Polueis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá adiante deles para que abra o caminho, eles romperão, entrarão pela porta, sairá por ela, o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Que coisa linda, né? Mesmo diante de tanta profecia, há sempre uma profecia de esperança, de restauração, como ele coloca aqui no finalzinho do capítulo 2. E, por fim, o capítulo 3 ameaça contra os chefes, sacerdotes e falsos profetas. E ele começa falando assim: disse eu, ouvi agora, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, não é vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e dele arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis carne do meu povo e lhe arrancais a pele, lhe esmiuçai os ossos, repartis como para panela a carne no meio do caldeirão, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal em suas obras. E assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que os clama, dizendo paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe mete na boca. Portanto, se vós fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrirá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Né? Então, o profeta Miqueias aqui se posicionou como um profeta que não reteria aquilo que Deus estava trazendo, né? Não ia mudar o discurso para agradar ao povo. Capítulo 4, anúncio do
chamamento dos gentios, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. No cume dos montes se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que ensine os seus caminhos e andem pelas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha que coisa linda, né? Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei parte restante dos que foram arrojados para longe. Uma poderosa nação, o Senhor reinará sobre eles. E a ti, torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E aí ele fala, acha-se agora congregada muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam os nossos olhos o desejo sobre Sião, mas não sabem o pensamento do Senhor e nem lhe entende o plano que os ajuntou como feixe na eira. Levanta-te, debrulha, ó filha de Sião, porque farei o ferro, o teu chifre de bronze as tuas unhas, e esmiuçará muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Amanhã nós continuaremos ainda no livro de Miqueias, no capítulo 5, isso mesmo, o livro de Miqueias nós vamos dividir em duas partes, então amanhã falaremos do 5 ao 7, que é os 7 capítulos que contém o livro de Miqueias. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Declaro, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.